Oiê! Dúvidas sobre voz? Cá responde! Chegamos a mais um vídeo do nosso Veda Voz, nossos vídeos todos os dias sobre voz aqui no mês de abril, e hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês. Eu tenho esse quadro, o Cá Responde, que eu faço com um pouco menos frequência, porque muitas vezes eu respondo diretamente para vocês nos comentários, mas hoje eu separei alguns comentários para a gente conversar aqui sobre voz. Então, sem mais delongas, vamos para essas dúvidas. Olha só, eu tenho aqui a Rosineide Soares, ela perguntou o seguinte: Caio, eu tenho um problema que não sei bem se realmente é um problema. É muito difícil eu ficar rouca, mas quando eu estou perto de descer a menstruação, ou mesmo quando eu estou menstruada, eu fico rouca, meu tom de voz muda. Você acha que é normal isso? Rosineide, é muito pertinente a sua pergunta. Pode acontecer em algumas mulheres alterações na voz no período menstrual, durante todo o ciclo menstrual. Geralmente a mulher que tem mais TPM, ela é mais propensa a ter alterações de voz durante o ciclo menstrual. Isso acontece porque nós temos muitas variações de hormônios e os hormônios eles influenciam na voz também. Então você pode ter sintomas como voz rouca, voz mais grave, pode até mesmo causar um cansaço vocal, e tudo isso porque as nossas pregas vocais nesse período elas podem ficar mais inchadas, justamente por causa da ação desses hormônios. Mas fique tranquila que é um processo comum de acontecer, não é uma alteração, não é um distúrbio, mas se você é profissional da voz, se você usa a sua voz com muita frequência, tente programar a sua agenda para esse período que você tem mais limitação da sua voz. Se não, se é só algo que te incomoda, tente falar um pouco menos, hidrate-se bastante, fique mais tranquila nesse período até que passe por essa fase que é transitória. A Sol me perguntou o seguinte: quando eu falo durante muito tempo, a minha voz fica falhando e com pigarro. Tem algum exercício que eu possa fazer? Bem, Sol, acontece o seguinte: falar durante longos períodos sem descanso submete a nossa laringe, a nossa prega vocal, a um esforço excessivo, a um desgaste. Então, depois que você já falou muito e você sentiu que isso desgastou, você vai ter esses sintomas desagradáveis como o cansaço, as falhas e o próprio pigarro. O remédio aí é você descansar, é você fazer repouso vocal, porque é disso que a sua prega vocal está precisando nesse momento. A sua voz está cansada, precisa se recuperar. A hidratação também é uma recomendação aí nesse caso. Agora, o ideal é que você previna esses sintomas. Então, em vez de falar muito e durante longos períodos aí, né, durante muito tempo sem descanso, coloque intervalos entre as suas falas, períodos mesmo para você não falar, não usar essa musculatura. Também é importante você estar atenta ao tom dessa voz, se você está produzindo voz com muito esforço, falando muito alto, você precisa articular bem os sons, porque se fala muito fechadinho, fica difícil essa voz ser projetada, isso cansa com bastante facilidade também. Agora, se a queixa de falhas na voz e pigarro, esse cansaço que você sente, se essa queixa é recorrente, vale a pena você fazer uma avaliação fonoaudiológica, porque às vezes não é só o fato de falar muito que está gerando esse desconforto, e sim falar errado, fazer abusos, falar numa região que não é confortável. Então pode ter outras questões aí envolvendo as suas falhas na voz e esse pigarro que você ainda não conseguiu identificar. O Caco Souza também vem falar aqui sobre voz cansada, só que ele falou que o caso dele é que ele fala muito alto e no final do dia estou sempre com a garganta dolorida, os pulmões cansados, diafragma exausto. Ele falou que vai procurar uma fono. Caco, você está gastando muita energia aí, né? Então fala muito alto, gasta muita energia, pode cometer abusos. Faça mesmo uma avaliação com um fonoaudiólogo, porque às vezes é alguma coisa muito simples de resolver, assim, ele vai te dar os caminhos, vai te orientar para que você produza essa voz com mais eficiência e com o mínimo de esforço. O Vinícius Souza Soares perguntou para mim o seguinte: a minha voz, ela alterna entre fina e grossa quando eu quero. Isso é normal ou é um distúrbio? Olha, Vinícius, é normal. A nossa voz ela varia de acordo com várias situações, de acordo com o nosso estado de espírito. Ela pode ser um pouco mais grave de manhã, logo que a gente acorda, porque estava dormindo, então não estava usando ainda essa musculatura, e depois ela vai se adaptando. Se eu estou triste, se eu estou feliz, se eu estou estressado ou não. Então, essas variações, elas não só são normais e naturais, como também são importantes e necessárias para a nossa vida.
ter essa flexibilidade na voz. Então é muito bom que tenhamos vozes, né, mais graves, mais agudas, que a gente possa passear por diferentes tons aí na nossa fala, na nossa voz, para que também a nossa fala tenha uma maior riqueza. E aí eu já estou falando da expressividade mesmo. É diferente daquela pessoa que fala o tempo todo numa região que não é confortável, ou que fica falando muito aqui embaixo, também não é confortável. Aí sim, você falar durante todo o tempo numa região que não é adequada para a sua estrutura, aí sim isso pode comprometer a qualidade e a saúde da sua voz. Gente, agora eu vou falar de um assunto muito importante que a Edneia Marques colocou aqui para mim. Camila, me ajude, eu tenho uma voz como se eu estivesse bêbada. Eu já tentei firmar a minha voz, mas não deu resultado, eu sou professora e isso atrapalha. Edneia, essa queixa é importantíssima, você não pode virar as costas para esse sintoma de voz como se fosse bêbado. O que é a voz de bêbado? É aquela voz que não tem sustentação, uma voz por muitas vezes monotom, então a pessoa não consegue variar, a articulação tem uma imprecisão, não consegue firmar essa voz nesse sentido. E muitas vezes essa questão não é somente algo fisiológico, pode ser algo neurológico. Por isso a importância de você investigar essa sua queixa, viu, Edneia? Porque existem algumas alterações de ordem neurológica que afetam funções motoras, como a respiração, a fala, a articulação, a ressonância da voz. Então, entre esses casos, tem uma questão vocal também. Então, a primeira recomendação que eu te dou é que você procure um otorrinolaringologista para você verificar se está tudo bem com a tua estrutura, com a sua laringe, suas pregas vocais. Procure também um fonoaudiólogo e esses dois profissionais poderão também, vendo se há uma necessidade, fazer o encaminhamento para o neuro, tá? Porque é importante você verificar essa queixa. Outra dúvida do Vinícius Viana Soares. O Vinícius é um inscrito bem participativo aqui no canal, eu gosto muito, você sempre traz dúvidas, então muito obrigada, viu, Vinícius? Vinícius falou o seguinte: Cá, faz um vídeo sobre água gelada e voz e pede para o YouTube instalar o botão 1000 likes, que seus vídeos merecem. Ah, obrigada. Bem, água gelada e voz. Existe um pouco de mito com relação ao consumo de água gelada. O que acontece? Vai na mesma linha daqueles vídeos que eu falo a respeito do frio, do ar-condicionado, porque sim, existem pessoas que são bastante sensíveis a mudanças de temperatura, especialmente as pessoas que são mais alérgicas, têm mais alergia respiratória, e algumas mudanças podem interferir negativamente, porque o corpo ele reage como uma forma de proteção àquele choque. Que não, o choque térmico ainda é uma coisa meio discutível aí, mas tem pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade, então fala bastante, está com essa região mais aquecida, toma um copo de água gelado, já sente pegar. Outras pessoas já não, então isso varia de pessoa a pessoa, é importante você se conhecer, você perceber em você qual que é a influência dessa água gelada para a sua garganta, para a sua estrutura, para ver se de fato isso tem alguma influência. Tem duas dúvidas sobre cisto, uma é da Dani Rodrigues. Cá, em 2013 fiz uma retirada de cisto na prega vocal, só que fiz na rede pública, não fui encaminhada nem orientada a fazer fono, agora eu tô sentindo os sintomas de novo. O que será que aconteceu? Será que eu tô com uma lesão de novo, né? E a cantora Kelly Cristina também fez retirada de cisto, fez fonoterapia um tempão e há alguns meses começou a perceber que não consegue cantar mais direito, tá sentindo como se estivesse irritado, queria saber o que aconteceu. Olha só, nos dois casos, Kelly e Dani, vocês precisam olhar para o comportamento vocal, é super importante, porque o cisto é uma alteração, né, que teve aí na sua prega vocal e que vocês já retiraram. Então a alteração, a lesão, ela não tem ali mais. Mas, especialmente quando o cisto estava ali, muito provavelmente vocês realizaram uma série de mecanismos e ajustes compensatórios para poder conseguir produzir essa voz com esse cisto estando aí. E esses mecanismos compensatórios, eles podem gerar tensões, tensão na cervical, tensão na laringe, uma série de outras coisas e ajustes desconfortáveis para essa estrutura. Então, quando você faz a cirurgia e não faz nenhuma orientação, nenhum tipo de mudança no comportamento, na forma de usar essa voz, muitas vezes
Você começa a sentir esses sintomas de novo porque o ajuste que está desconfortável, ele ainda está ali. Então, por mais que não tenha mais o cisto na prega vocal, é preciso mudar o comportamento. Então, a forma de você cantar, a forma de você falar, para que você faça isso com saúde, sem fazer ajustes inadequados, sem fazer muita força, sem fazer esforço na laringe, porque senão, não vou dizer que pode voltar, mas pode voltar, né? Uma lesão de laringe quando a gente tira. Mas não por isso, é porque gera muitos sintomas negativos na voz e isso gera também bastante desgaste. Então, procure um fonoaudiólogo para que você reorganize, você mude seus hábitos de voz e para que você tenha uma voz mais saudável, que ela saia mais facilmente. Agora um tema que merece um vídeo só para ele, mas eu vou responder um pouquinho aqui. Tem duas dúvidas. A primeira é do Eduardo Santos, falou o seguinte: meu problema na hora de falar é a ansiedade. Aí já com relação à fala. Preciso me controlar, senão eu falo muito rápido. Muito bem. Cursando também falou: moça, você acha que a ansiedade pode causar problemas na voz? Já vou te dizer logo de cara que sim. A ansiedade é uma emoção presente na vida de todo mundo. É natural termos algumas situações, alguns momentos de maior ansiedade. Ela começa a ser patológica quando a frequência e a intensidade dessas ocorrências passam a ser uma coisa assim desproporcional de acordo com as situações que a pessoa está vivendo ali. Então, é preciso olhar para isso sim, porque a ansiedade ela gera uma série de alterações no nosso corpo e isso vai acontecer também com a nossa voz e principalmente com a nossa voz, porque a nossa voz ela é o veículo que externaliza as nossas emoções. Então, se você tem uma questão de ansiedade, isso pode refletir na maneira como você respira, pode dar vários sintomas, como por exemplo tremor, suor nas mãos. Na voz pode ter uma instabilidade vocal também, porque tem uma questão de respiração. Se eu também não respiro direito, eu posso tensionar essa região mais alta, então a minha voz fica mais espremida. Uma série de coisas aí que a gente pode ver relacionado à voz. Agora, o diagnóstico da ansiedade, ele é feito de forma clínica. Então, se você acha que você tem crises muito grandes de ansiedade, que isso está influenciando negativamente na sua vida, procure um médico, procure um psicoterapeuta, esses profissionais que podem te ajudar. E na questão vocal, o fonoaudiólogo também está aí para poder te auxiliar. Agora, uma última dúvida, na verdade tem 3 perguntas aqui relacionadas ao mesmo vídeo. O meu vídeo bem antiguinho sobre articulação e dicção, que eu acho que é o vídeo que mais o pessoal gosta aqui no canal. Quando eu dou o exercício da rolha, alguns exercícios aí para poder a pessoa treinar essa abertura dos pontos articulatórios. No lugar da rolha, posso usar o polegar? 1, 2, 3, 4. Olha só, Wilson, até que pode, mas não é o ideal, porque quando você usa... Ele falou polegar, né? Eu tô fazendo errado, né? Indicador. Peraí, então vamos voltar. Quando você usa o polegar, você tem um pequeno aumento da sua articulação, mas não dá essa arredondada que a rolha dá. Então, por que eu utilizo a rolha? Deixa eu pegar aqui. Porque quando a gente faz isso, eu abro mais a minha articulação e quando eu vou produzir as palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu arredondo, eu trabalho bastante com essa musculatura aqui dos lábios, com a musculatura das bochechas, então eu trabalho bem essa musculatura. Com o polegar, vai limitar um pouco. Melhora, mas limita um pouco. E você pode cair no erro de fazer uma articulação aqui, como algumas pessoas fazem quando fazem um exercício com lápis. Que é... Deixei aqui separadinho. É isso daqui. Esse exercício eu nunca recomendo, porque fica a articulação assim, ninguém quer articular desse jeito, e pode travar aqui em cima também na articulação temporomandibular. Então você tenta trabalhar aqui e trava aqui em cima. Não tem muito efeito. Então eu costumo usar a rolha e como eu mostrei num vídeo mais recente, eu também uso bolinha de isopor, porque ajuda bem para poder abrir essa articulação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tente esses instrumentos que eu acho que eles vão ser mais efetivos para você. O João Marcos Nascimento falou aqui que ele pensou que a rolha fosse uma paçoquita. Meus olhos brilharam. Se fosse uma paçoquita, essa rolha não estaria aqui mais, porque eu adoro paçoquita. A Terra de Endala Oficial. Moça, engoli a rolha. O que eu faço?
Gente, toma cuidado. Não sei se dá pra engolir uma rolha desse tamanho, mas é pra deixar só aqui na frente, pra você prender essa rolha entre os dentes. A rolha fazer o trabalho, tá bem? E essas são as dúvidas de hoje. E se você tem outras dúvidas sobre voz, deixa aqui nos comentários, porque tem vários vídeos aqui do Veda que eu ainda vou abordar as suas perguntas, vou responder as dúvidas. Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!